Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo da Palavra de Deus. Dando sequência às considerações das cartas, as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, hoje tratarei da carta aos Efésios, a primeira igreja a receber uma carta que foi ditada por Jesus, escrita e enviada por João à igreja em Éfeso. Mas antes de você ouvir o conteúdo do nosso vídeo, se inscreva, se ainda não é inscrito. Dê o like. Se não quiser dar o like porque não gostou mesmo, dê like, mas não fica no muro. E acione o sininho para que você receba notificações, porque o YouTube precisa disso para subir os nossos vídeos e outras pessoas verem, senão ele não põe na sua plataforma e ninguém vê. Bom, vamos então ao conteúdo da carta, as considerações que iremos fazer a carta aos Efésios, capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 1 até o 7, vamos ler. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui nós temos a identificação de Jesus. Jesus está dizendo, olha, quem fala com você é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, as igrejas. Eu conheço as igrejas. Eu sei o que elas fazem. Eu ando no meio delas. Eu vejo o que elas são e o que elas fazem. E eu sou aquele que tenho em minhas mãos, em minha destra, em minha mão direita, as estrelas. Ele estava dizendo para o pastor, eu tenho você em minhas mãos, porque ele era o pastor, era o anjo da igreja. Então Jesus estava dizendo, eu tenho você nas minhas mãos, e eu sei o que é a sua igreja. Eu estou andando no meio dela e eu sei. Assim, esse é o retrato para todas as igrejas, um exemplo para todas as igrejas. Agora o versículo 2 diz assim, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer ou suportar os maus e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos. Ainda o versículo 3, e sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te enfraquecestes ou não te cansastes. Bom, aqui nós vamos encontramos aqui a ficha deste pastor, deste ministro, o ministro da igreja, e que o que ele era e o que ele fazia refletia na igreja. A igreja era uma expressão do seu ministério e dele próprio. Então a sua ficha estava mais ou menos boa, estava muito boa, porque ele tinha um volume de atividades ou de realizações muito bom. Então aqui Jesus fala de obras, que é a vida da pessoa em si, o caráter, o que ele faz para Deus, o que ele vive para Deus. Obra aqui nem sempre é a realização de alguma coisa. Em segundo lugar estava trabalho, ministério. O ministério dele era ativo, era um ministério forte, muito operante, e estava tudo o quê? Aí vem paciência, também passou na paciência, ele tinha paciência, sofria e sabia sofrer e sabia esperar. Zelo, muito bom, ele não tolerava os maus, ele era muito zeloso, não tolerava aqueles que eram errados, e tinha lá os camaradas que diziam serem apóstolos, mas não eram nada. Jesus conhecia que não eram, porque apóstolo aqui
seria do Senhor Jesus. O Senhor Jesus desconhecia eles como apóstolo, e aquele obreiro teve o discernimento e o zelo para pôr à prova aqueles camaradas e achá-los mentirosos, não eram verdadeiros. Sofrimento, ele sabia sofrer, ele era longânimo, sabia sofrer, estava bem nesse quesito. Não se cansou, trabalhou pelo nome do Senhor, foi diligente e não se cansou. Muito bom, muito bom. Até aí tudo muito bem. A igreja ia bem porque o pastor ia muito bem. Agora vamos para a continuação da leitura da carta. Versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, ou teu primeiro amor. Aí no versículo 5 ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e tu, aliás, e não, se não se arrependeres, se não te arrependeres. Isto é muito sério, é muito sério. Então nós vemos aqui que ele estava em falha numa coisa: ele estava caminhando para tirar uma nota 10, uma nota 9, muito boa, na sua atuação, no seu ministério, a igreja ali passar muito bem. Mas aí ele faltou numa coisa principal. Porque você sabia que o amor é o que nos move a fazer a obra de Deus. Você lembra que quando Jesus falou com Pedro: você me ama? Quando Jesus estava passando, quando Jesus estava comissionando o apóstolo Pedro para pastorear a sua igreja e pastorear os seus cordeiros, ele disse: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele perguntou. Por quê? Porque a obra de Deus é feita por amor, não é por competência nossa competência vem de Deus, mas não é por nossa capacidade, é por amor. A motivação é o amor. Se alguém não tem amor, acabou o ministério, não tem nada. Tudo que ele tinha feito ali estava indo por terra, porque ele tinha perdido o seu primeiro amor. Então Jesus manda que ele se arrependa, volte a praticar as primeiras obras, ou seja, volte ao amor, e assim ele poderia corrigir esta situação. Quantas pessoas estão trabalhando, estão fazendo muito, estão imprimindo um volume de trabalho muito grande, mas não sem amor. Sem amor. Aquele obreiro tinha caído do primeiro amor, e isso era uma coisa muito séria. E o versículo 6 diz: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Isso aqui era positivo a seu favor, porque os nicolaítas eram uma classe que pregavam, ensinavam e praticavam a libertinagem, e a igreja estava sendo contaminada por aquilo naqueles dias, e aquele obreiro teve o discernimento de odiar as obras daquele grupo, e assim ser aprovado por Jesus. Então ele era zeloso, era muito zeloso. O problema dele era, ele caiu do primeiro amor. Aí ele termina a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha, aqui está o conteúdo da carta. Eu quero ligeiramente aplicar que esta carta, que todas as cartas, ou todas as igrejas do Apocalipse, elas refletem um lado, uma posição da igreja de todos os tempos. A igreja,
ela não representa a igreja do Senhor em determinado tempo, mas numa ação da igreja, num aspecto da igreja. Quantas igrejas hoje estão com volume de trabalho tão grande como esse pastor, como essa igreja, mas estão fazendo sem amor. E a obra de Deus, o Evangelho, é a expressão do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo do Evangelho, é o texto ouro do Evangelho. E fazer a obra de Deus sem amor não dá. Então alguém está trabalhando, mas está trabalhando sem amor. E sem amor ter a reprovação e não a aprovação do Senhor Jesus. Nós agradecemos, não dá para a gente detalhar muito por causa do tempo, o tempo corre, nós estamos aí chegando a 11 minutos, e eu quero deixar aqui os meus agradecimentos e pedir mais uma vez, jogue para frente esse vídeo, jogue para que outras pessoas vejam, passe à frente, compartilhe e dê o like. Eu te agradeço e até o próximo vídeo com mais um conteúdo. A carta que vem aí é a carta a Esmirna, tem muito a nos dizer. Até lá, Deus abençoe você.